Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana e hoje... Baguncinha. Não, hoje coisa séria. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já deixa aquele like na confiança. E se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. E hoje o programa aqui tá sensacional. A gente começa aqui já com o nosso combalido índice Bovespa, que essa semana até subiu. 1,93% de alta, a 143.398,83 pontos. E o ETF da UVP, o AUVP11, 102,04, né, com 1,03% de alta na semana. Então você confere aqui do lado os indicadores econômicos. Então a gente vai falar muito aqui hoje de política e economia, porque teve uma reunião muito importante na Casa Branca para definir os rumos do Brasil com o tarifaço do Trump. Teve baguncinha na Petrobras, mas vamos começar hoje falando de um assunto que deu uma chacoalhada nos mercados no fim da semana e assustou os investidores aí, que foi o problema com dois bancos regionais americanos, o que acendeu um alerta de uma possível crise sistêmica puxada mais uma vez pelo setor financeiro. O clima já não estava muito bom nas bolsas por conta da relação dos Estados Unidos com a China, né, que tem azedado aí bastante. As tensões entre os dois países aumentaram muito depois que o Trump meteu mais uma tarifa adicional de 100% sobre produtos chineses na semana passada. E aí começou de novo aquele toma lá da cá, porque o Xi Jinping ficou chateadinho aí e decidiu boicotar a compra de soja dos Estados Unidos. Adivinha quem ganha com isso? Eu não. Mas quem vende soja no Brasil tá ganhando. E aí, o Trump também ficou triste e falou que a decisão da China não foi nada legal. Foi um ato hostil e que não ia mais comprar óleo de cozinha deles. E o pior, se ele ficasse mais chateado ainda, os Estados Unidos poderiam encerrar os negócios com a China de vez. E claro que isso fez muito mal para as ações, as bolsas caíram e nesse peteco todo, os dois países aumentaram ainda mais as tarifas para as empresas de transporte marítimo. Os chineses foram para a Organização Mundial de Comércio, a OMC, denunciar o Trump por discriminação comercial. Mas o Scott Bessent, né, que é o Haddad do Trump, não quis nem saber e falou que a queda dos mercados não vai impedir os Estados Unidos de tomarem medidas firmes contra a China. Mas depois o Donald Trump colocou a cabeça no travesseiro, conversou com a esposa, né? Falou, tudo certo, deixa isso pra lá, eu até tô comprando umas coisas da China. Ele deu uma refletida e disse que essa nova tarifa de 100% não é sustentável, quem diria? E que ele quer marcar aquele encontro gostoso com o Xi, né? Comer um yakisoba, uma pamonha, tomar um cafezinho, seria bom pra gente, né? O café também é coisa nossa. Resolver isso de um jeito um pouco mais íntimo, vê se tem química, né? Vê se tem química ali com o Xi. Mas o que acabou dando uma aliviada nos mercados foi o bom resultado das empresas americanas no terceiro trimestre, principalmente os bancões, que tiveram aí um desempenho melhor que o esperado, puxaram várias bolsas para cima e lá na Europa os números também vieram bons e as ações da dona da Louis Vuitton, que é a LVMH, chegaram a subir mais de 15% na quarta-feira. Mas aí, quando parecia que ia terminar tudo bem, veio a bomba na quinta, com os dois bancos regionais dos Estados Unidos falando que tiveram sérios problemas com fraudes em empréstimos. E aí a gente precisa olhar para isso aí com uma certa racionalidade, né? Porque os valores em si nem foram tão expressivos. Só uns 50 milhões de dólares aí, mais ou menos, o que é pouco para o mercado, se você considerar. Mas a questão é que esse tipo de problema no setor bancário sempre causa um efeito cascata. E na prática a gente também pode ter o seguinte, a mesma coisa que fez esses 50 milhões de dólares serem perdidos, podem ter feito muito mais, né? É o que aconteceu lá em 2023, quando a gente viu o maior banco do Vale do Silício, o Silicon Valley, que quebrou e causou falência a outros 3 bancos, o Signature, o Silvergate e o First Republic, além de quase ter afundado o Credit Suisse, que precisou ser comprado pelo concorrente, o UBS, para não quebrar. Olha que loucura, né? Inclusive os bancos centrais dos Estados Unidos, da Europa e até do Japão tiveram que injetar uma grana pesada para não deixar o mercado desmoronar. E o Japão e a Europa fizeram isso porque eles também tinham investimentos ali em diversas empresas da região que precisavam, que dependiam de crédito naquele lugar, né? Então mesmo com esses dois bancos agora com um prejuízo ainda pequeno, o mercado acusou um golpe, porque nas palavras do JP Morgan, nesse setor bancário, os investidores têm uma tendência de vender primeiro para perguntar depois. E o pior é que nesse tipo de crise, os correntistas também acabam correndo para tirar dinheiro do banco. E isso é um problema, né? Porque os bancos de fato não possuem o dinheiro que eles falam que tem em saldo. Então, por exemplo, se você tem lá R$100 no banco, o banco emprestou 900. E aí ele precisa agora lidar com essa questão para não perder o índice Basileia aí. Inclusive, na hora de investir em banco, uma das coisas que você precisa analisar necessariamente é quanto está o índice de Basileia dos bancos. Lá na Analítica, por exemplo, que é a nossa ferramenta, a gente tem o índice Basileia dos principais bancos. Esse indicador, inclusive, te previne de, às vezes, estar com o seu dinheiro ali parado dentro de um banco e que pode quebrar, pode acontecer alguma coisa, né? Muito além de usar o FGC, que só vai cobrir 250 mil, é saber a segurança, a robustez do banco que você tá. Muito banquinho digital aí, muitas vezes, que não tem absolutamente
Nada encaixa. Os caras saem fazendo qualquer coisa de qualquer jeito e depois você arruma problema. Então é importante você tomar esse cuidado, apesar que aqui no Brasil a gente tem um sistema muito mais regulado que nos Estados Unidos, né? Por lá eles têm mais de 4 mil, 5 mil bancos e já tiveram várias quebras lá atrás. Por isso que é importante tomar cuidado também na hora de investir em bancos nos Estados Unidos. Não é a mesma coisa que tem aqui. Se você quiser aprender a fazer tudo isso, bom, é só entrar na UVP, você aprende a analisar os seus bancos, pode abrir conta em lugares confiáveis e fazer isso da melhor forma possível. Tem que tomar cuidado, né? Investimento é uma coisa séria para você lidar com isso. Eu ia te perguntar sobre isso aí. É seguro investir em bancões do Brasil? Sim, em bancões do Brasil sim, porque você não tem concorrência e porque você tem um controle muito mais amplo do mercado por ter poucos players também, né? De um lado é ruim, porque a gente tem a pior taxa de juros, mas por outro lado é muito mais confortável do que nos Estados Unidos. O mercado extremamente regulado também, né? Muita regulação. Exato. E voltando aqui a falar do mercado, a gente viu esse medo de uma crise no setor bancário americano e é bom lembrar que tem muito especialista acreditando que também está rolando uma bolha no segmento de inteligência artificial, que está fazendo as ações desse setor ficarem muito esticadas lá fora. Inclusive, nessa semana, a BlackRock, a Microsoft e a Nvidia fizeram o primeiro negócio gigante da empresa conjunta de IA que eles criaram no ano passado. Olha que nome chique! AI Infrastructure Partnership. Gente, muito chique, né? Pode chamar de AIIP. Né? AIP. Então eles compraram uma das maiores operadoras de data center do mundo por 40 bilhões de dólares. E a Meta divulgou um investimento de 1,5 bilhão de dólares num novo data center lá no Texas, também focado em inteligência artificial. Será que a temperatura do Texas ajuda o data center? Achei curioso. E aí, com tudo isso acontecendo, um dos fundadores da Oracle aí, né, o Larry Ellison, disse que a IA é a tecnologia com maior valor que o ser humano já viu, também acreditando numa bolha que pode estourar a qualquer momento. Resumindo, né? Pode ser bom, mas pode ser ruim também, disse Larry Ellison. E isso com certeza é muito perigoso para as bolsas, porque os Estados Unidos já estão num momento delicado, com a dívida gigantesca e uma máquina pública ainda parada por falta de previsão orçamentária. Inclusive, o Trump queria aproveitar esse shutdown para fazer uma limpa no serviço público, mas a justiça acabou proibindo o governo de demitir funcionários por agora. Não pode demitir. Pelo menos isso ajuda o Trump a focar em outras áreas, porque aquela questão das tarifas no comércio exterior é o maior cavalo de batalha do atual governo. Tem muita coisa envolvida aí nisso, né? A gente já explicou nesse vídeo aqui sobre dólar, China, acordo de Mar-a-Lago, confusão, dólar desvalorizado, valorizando, e agora até a Espanha pode pagar mais taxas. Por quê? Porque na visão dos Estados Unidos, eles são o único país que não aumentou os gastos com defesa para ajudar a OTAN. Safadinhos, né? O Trump continua tentando fazer um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia e ao mesmo tempo que ele está querendo fornecer mais armas para a OTAN, ele também marcou uma reunião com o Putin, que até chegou a falar nessa semana que teve um bom progresso nas negociações pelo fim da guerra e parece que o Trump tá pegando carona naquele acordo de paz da semana passada que acabou com a guerra na faixa de Gaza e que pegou muito bem pra imagem dele. Embora ele não tenha gostado nem um pouco da fotinha que colocaram na capa da revista Time, né? Elogiando a atuação dele nas negociações de Israel e Hamas. O fato é que o fim da guerra foi comemorado por vários países. A gente viu imagens muito comoventes dos reféns voltando pra casa depois de 2 anos. E do outro lado, 200 mil palestinos voltaram para uma Gaza completamente destruída, com mais de 70% da cidade inabitável. Inclusive está uma discussão gigantesca agora, né, sobre um grande funding para fazer essa reconstrução. Mas é um desafio gigantesco reconstruir tudo isso praticamente do zero. E a verdade é que ninguém tem certeza absoluta de que a guerra de fato acabou. Até porque depois do cessar-fogo, mais 30 pessoas foram mortas pelo Hamas em Gaza. E o Trump deu um ultimato para o grupo terrorista para parar com as execuções. Olhando para o mercado, essas notícias das guerras de Israel e também da Ucrânia derrubaram os preços do petróleo, do minério de ferro e até do Bitcoin e fizeram o ouro subir de novo, batendo mais um recorde histórico acima de 4.300 dólares. Esse valor é extremamente absurdo. Para você ter uma ideia, a gente está falando de uma das maiores altas do ouro na história. Assim, nunca existiu um crescimento tão grande desde cenários de guerra. Somente nos últimos 1 ano, a gente está falando de 50,90% de valorização no ouro. O ouro não é um ativo que costuma volatilizar nessa quantidade. Uma vez que o ouro sobe, é muito difícil ele retornar a patamares anteriores. A gente já vinha falando disso aqui há mais ou menos 3 anos aqui no canal, né? Inclusive eu fiz um vídeo 6 meses, 1 ano atrás. Se você for olhar aí, a gente sempre tá falando do ouro como esse indicador de, sabe, quarta pesado. Igual quando aquele seu amigo tóxico chega no rolê. E voltando aqui para a América do Sul, a situação também ficou tensa aqui na Venezuela. Depois do Trump autorizar uma ação secreta da CIA para pressionar ainda mais o governo do ditador Nicolás Maduro, o Lula resolveu sair de cima do muro e defender o amigo. Falou,
A soberania da Venezuela é maravilhosa, mas ele não citou diretamente o Trump, disse que Venezuela tem que cuidar dos assuntos da Venezuela, Cuba tem que cuidar dos assuntos de Cuba e que ninguém tem nada a ver com isso, né? Quer bater em mulher? Vai bater lá fora do Brasil, que aí a gente não tem nenhum problema, põe aqui o Lula falando. Quer bater em mulher? Vai bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Até porque ele sabe que não é um bom momento, né? Ele dá aquela cutucada no Trump, é aquilo, os dois presidentes são aquela lua de mel gostosa, aquele... coisa bacana. O chanceler do Brasil, que é o Mauro Vieira, foi recebido na Casa Branca pelo secretário dos Estados Unidos, o Marco Rubio, e lá eles discutiram o tarifaço das exportações do Brasil, que está tendo que se virar para achar novos mercados e minimizar os impactos das empresas. Agora, conseguimos, tá? Verdade seja dita, até que o impacto foi bem menor do que achavam que ia ser. E aí foi uma reunião legal, trocaram o telefone, depois soltaram uma notinha conjunta falando que a conversa foi positiva e que os dois lados vão trabalhar para que esse encontro presencial do Trump com Lula, que ainda não tem data marcada, seja o melhor possível. Eu acho que o Lula está sendo baitado, viu? Esse negócio aí, no presencial, a coisa é diferente. Às vezes você tá ali no Tinder, dá match, você chega no presencial pra ver a pessoa é diferente. Quando você vai encontrar a pessoa presencialmente, toda aquela conversa, aquela coisa, aquelas fotos que você viu, às vezes é tudo IA. Quando você vai ver ali, hoje em dia, a coisa tá difícil. O Trump voltou a falar que o clima com o Lula tá suave. O Lula disse que não só pintou a química, mas uma indústria petroquímica entre os dois. É muita química. Essa declaração, inclusive, foi dada na primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral, que foi criada pelo Lula e que já tá discutindo como a gente vai lidar com as chamadas terras raras, que tem de sobra aqui no Brasil e que já se tornaram um dos principais temas de interesse dos governos. Antes que você se anime com essa coisa toda da terra rara, tem vídeo aqui sobre isso. O Brasil tem terra rara? Tem terra rara. Tem mais países que tem terra rara? Tem mais países que tem terra rara. Não é que é muito especial, é uma coisa interessante. Agora, tratar isso aqui, ninguém trata. Inclusive as empresas que a gente tem no Brasil, a empresa que fica aqui em Goiás, meu país, ela basicamente é uma empresa de investimento americano que manda tudo pra China. Pra você ter noção, tanto que é complexo isso, né? Tá no Brasil, em Goiás, mas é investimento americano que manda pra China. E aí o governo tem um interesse, né, nessa nova guerra comercial dos Estados Unidos contra o restante do mundo. Mas o que mais chamou a atenção nessa reunião do Conselho de Política Mineral foi o Lula. Ele fez questão de mostrar que é fã do investidor Sardinha, que tem uma meia igual a minha aqui, só que colorida, né, não é vermelha, pra não ficar tão na cara que ele é fanboy, mas o Thiago Igor postou uma fotinha com meia vermelha esses dias. Ele tava adoentado, postou lá. Ninguém vai ter aqui a foto, mas ele postou. Igual o Barça, todo mundo postou uma fotinha em homenagem aqui às minhas meias. O Lula mostrou com o maior orgulho do mundo. O maior orgulho do mundo, a meiazinha dele colorida. Bacana, né? É isso que é importante. No mundo acabando, mas a meia tá sempre ali. Parabéns aí pro Lula pela sábia escolha de meias. O problema é quando ele escolhe inteiro. Olhando um pouco pra política, o Lula também continuou de mal aí, dos nossos excelentíssimos parlamentares. Mas eu também, nesse sentido aí, depois da Câmara ter deixado a MP do IOF caducar, e ele chegou a falar do lado do presidente Hugo Mota que o Congresso nunca teve um nível tão baixo como tem agora. Inclusive falando que o eleitor precisa escolher bem os próximos representantes para o futuro do Brasil. Nunca pensei que eu ia concordar com o Lula. Ele também reconheceu que a esquerda levou uma surra nas redes sociais, mas que ele ainda tá forte e tem fôlego para mais 5 eleições. É o próprio Muhammad, né? O cara é... Esse aqui é o faraó. O que é isso? Deus te ouça, Lula. Deus te ouça, né? 5 eleições eu truco, não é possível. É fôlego demais, né? Se bem que podem criar uma versão dele com o IA, né? Você aí que tá pensando... Fica aí. Imagina que a gente tá chegando na imortalização, eles imortalizam o Lula primeiro. Ó, que beleza. É porque estamos chegando, dinheiro né? mal Cria gasto. a versão digital do Lula pra disputar eleições pra sempre. Daí sempre é uma pessoa falando, quem vai continuar governando é o Lula, com a IA. O governo ainda não sabe de onde vai vir o dinheiro de mais de 30 bilhões de reais que o Brasil vai deixar de arrecadar sem a MP do IOF. Eu sei. O Haddad falou que tá esperando o Lula chamar ele para conversar. Enquanto isso, ele tá fazendo lobby com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar retomar alguns impostos que estavam sendo previstos na MP. E acabou viralizando um vídeo do Haddad criticando o Bolsonaro por ter cobrado pouco imposto numa entrevista na semana passada. Tem que criticar mesmo, né? Pouco imposto. Que isso, tá deixando o povo muito tranquilo. E por falar em Bolsonaro, o ministro Luiz Roberto Barroso trabalhou na sexta-feira aí pela última vez no STF e se aposentou depois de 11 anos no cargo. Antes disso, o Lula jantou com os ministros, ouviu algumas sugestões de nomes e parece que até agora o mais cotado continua sendo o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Cara, que tem só 45 anos, né? O famoso Messias. Vai ficar aí por uma eternidade. E com a possível aposentadoria da Carmen Lúcia, vem talvez mais um nomeado pelo Lula. Passariam a ser 8 ministros, é isso? 8 ministros do STF que foram nomeados pelo governo do PT. Cara, é realmente, assim, expressivo. E é interessante que tem uma crítica até da esquerda nesse aspecto, tá? Porque o Lula chegou a indicar o próprio advogado, depois indicou o Flávio Dino e agora pode indicar o Jorge Messias. Pra você que não se lembra do Messias, a Dilma tava meio gripada no dia que teve o problema com o Lula e o Messias da pasta é ele. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel
para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Que era sobre a hipótese do Lula se tornar ministro para poder mudar, né, o foro dele, para ter foro privilegiado. Então, escapar da prisão. Então, assim, mesmo a galera mais à esquerda, só que advogado, a galera tá falando, nossa, é uma indicação muito complexa, né, você fazer isso. Ele é muito famoso pelos motivos errados, né, nesse sentido aqui, por ser uma pessoa, uma ajudante de primeira ordem ali, da Dilma na época. Então, é uma coisa meio complicada, né, você indicar alguém tão próximo assim, tão jovem, também pro STF aí. Agora, na economia aí, o Lula conseguiu uma vitória importante no TCU, que acabou suspendendo uma decisão que obrigava o governo a buscar o centro da meta fiscal no cumprimento do orçamento. E isso, na prática, impede um bloqueio de quase 30 bilhões nas contas públicas, o que o governo disse que causaria um grave risco para a execução de políticas públicas consideradas essenciais pela equipe econômica. Por exemplo, o aumento do fundo eleitoral. Brincadeira. É bom lembrar que o risco fiscal é hoje um dos principais problemas do Brasil. A inflação ainda não está controlada e mais um diretor do Banco Central falou nessa semana que ainda não dá para saber quando vai começar o corte da taxa básica de juros, que está altíssima. A gente está falando aí de 15% ao ano. A prévia do PIB brasileiro também mostrou um sinal de recuperação, subindo 0,4% em agosto, depois de 3 meses de queda. Mas o Fundo Monetário Internacional, o FMI, está mostrando preocupação com o aumento da nossa dívida pública, que pode passar dos 98% do PIB nos próximos 5 anos. E para piorar, as estatais voltaram a dar prejuízos bilionários, e isso aumenta ainda mais o rombo nas contas públicas. Os Correios, que são o pivô dessa crise aí, apresentaram um plano de reestruturação. Finalmente estão pensando em mudar o modelo de negócio, mas vão precisar de um empréstimo aí só de 20 bilhões, né? É tranquilo também, eu quero mudar meu modelo de negócio aqui, se o governo quiser trazer 20 bi pra mim. E a ideia é tentar voltar a dar lucro lá em 2027. Isso aí acabou pegando muito mal pro Banco do Brasil, porque é bem capaz dele ter que financiar essa dívida, né? E as ações chegaram a cair quase 5%, mas depois se recuperaram já na sexta-feira. As ações da Petrobras também caíram com o recuo no preço do petróleo Brent por causa das notícias lá de fora. Mas o que mais pesou foi um post aí da Magda Chambriard mostrando a cotação do petróleo com uma frase: uma figura vale mais do que muitas palavras. O que foi lido como uma possível ideia de fazer novos cortes no preço da gasolina. Do lado positivo, as ações da Eletrobras subiram forte depois da empresa vender a participação na Eletronuclear por R$500 milhão para a JF dos irmãos Batista. Caramba, os caras conseguiram comprar uma coisa muito boa, né? O ativo era considerado como o último grande risco para a tese de investimento na estatal. Pô, a energia nuclear eu acho boa, viu? E no meio dessa baguncinha toda, o Banco Citi decidiu mexer na carteira de investimento das ações brasileiras para reduzir os riscos, aumentando de 15% para 35% a fatia do setor de utilidade pública, por causa do cenário político e das incertezas com o tarifaço dos Estados Unidos. Agora, se você quiser aprender a tomar decisões financeiras mais inteligentes, a gerir o seu patrimônio da melhor forma, a fazer o seu patrimônio escalar com o menor risco possível, tem que estudar. O que eu te recomendo é que você entre aí, alvp.com.br, faça sua análise de perfil. A gente tem nossa própria plataforma de investimentos, a gente tem consultoria de investimentos também. Você entra primeiro na escola, se você tem um patrimônio mais elevado, já tem 300 mil, 500 mil, a gente te ajuda a gerir esse patrimônio, tem uma equipe de especialistas que vão te ajudar a gerir esse patrimônio. Primeiro você vai aprender, então na escola você aprende tudo sozinho, depois você vai ter uma equipe que te ajuda com isso. E se você tem um patrimônio menorzinho, a gente ajuda a construir esse patrimônio para depois a gente poder te atender com os especialistas em investimentos, ficar ali olhando para sua carteira. E aqui não é aquela coisa de assessoria de investimento que o cara vai ficar te empurrando o produto, não. Ele não ganha nada se você não ganhar também. Ele não ganha uma comissão em cima do produto. Todo o dinheiro você mesmo que paga para ele, você tem 100% de transparência. É nisso que a gente acredita, né? Educação, você aprende a cuidar do seu patrimônio, depois você tem alguém que te ajuda quando o seu patrimônio fica grande demais para você cuidar sozinho. É assim que a UVP tem feito, é assim que a gente faz aqui há muitos anos, lembrando do compromisso da UVP. Se você entrou na UVP e não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. E aí, Cazé, o que é uma rapidinha pra gente retomar aqui esse momento magnífico da história brasileira? Uma rapidinha é aquela coisa que eu recomendo você fazer se você estiver em uma viagem de casal, principalmente se essa viagem for internacional. Você só deve fazer rapidinha. Por quê? Porque você tá pagando, entendeu? Em dólar. E daí você tem que aproveitar a vida. Pra fazer coisas longas, você faz no Brasil. Não, porque aí o pessoal não vai querer assistir o Giro da Bolsa. Não, o Giro da Bolsa tem que ver em todo lugar enquanto você tá viajando. Você pode otimizar, põe uma rapidinha e o Giro da Bolsa tocando no fundo. Mas aí... 2 em 1. Mas é muito tempo, né? O Giro da Bolsa é longo demais. Não dá não, mano. Você pode fazer rapidinho enquanto eu falo rapidinho. É um desafio. Já deu tempo. A rapidinho é um momento bom pra você fazer uma rapidinha. Exato. Não é nada disso. A rapidinho é uma notícia que não é nem longa o suficiente ao ponto de ganhar o destaque, nem curto o suficiente ao ponto de ficar fora do programa. E a holding Abra, controladora da Gol e da Cadabra, brincadeira, e da Colombiana Avianca, vai pedir autorização da SEC para fazer um IPO
e abrir o capital na Bolsa Americana, vai fazer aí um IPO. A decisão veio depois da Gol encerrar as discussões para uma possível combinação de negócio com a concorrente Azul. Gol! Linhas aéreas inteligentes, quem comprou a ação não tem mais nada. GOLL 54 tá aí a R$ 5,51 com 12,68% de alta. Lembrando que esse é o valor para 1.000 ações. Isso. Menos de meio centavo cada Difícil, uma. né? E a partir do dia 3 de novembro, a B3 vai estender o horário de funcionamento para até 17 horas e 55 minutos, dando quase uma hora diária a mais de negociação para os investidores. A mudança aí vai ser feita para acompanhar o fim do horário de verão nos Estados Unidos. Olha aí que maravilha. Inclusive a B3 me chamou para almoçar aí no dia 24 agora, né? Me chamaram para ir lá em São Paulo. O CEO da B3 me chamou para almoçar. Queria ir nesse almoço. Não poderei estar indo, mas quero aqui deixar a gratidão aí pro pessoal que fez o convite. Eu moro na cidade de Goiânia. O pessoal sempre acha que eu moro na cidade de São Paulo. E daí, para mim, os compromissos precisam ser avisados com um pouquinho mais de antecedência. Não deu para pegar esse almoço aí. Senão eu ia lá perguntar para ele quais são os objetivos dele aí pro futuro da B3. Mas não fui. Então, não sei. E a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, que não me chamou pra almoçar, nada. Graças a Deus, porque quando chama é complicadíssimo isso aí, né? Se a CVM te chamar lá, não manda carta pra mim, não. Se for me chamar pra qualquer coisa, manda um zap, um trem, porque me dá parada cardíaca. Mutou em 26 milhões o dono da VIX Trade, o Felipe Toscão, e o assessor de investimento também, o Alexandre Mello. Eles são investigados por um esquema fraudulento que prometia rendimentos muito acima do mercado e usava documentos falsos para enganar os investidores. Pô, se isso aqui é crime, eu tenho a lista para te passar aqui, CVM, de gente que tá prometendo coisa falsa. Manda aí pra CVM, gente. Cadastra lá pra galera. Porque tem aí, viu? O que eu vejo de golpe. E depois de pedir demissão e acabar sendo reconduzido pelo presidente Macron, o primeiro-ministro da França, o Sébastien Lecornu, escapou de 2 moções de censura do parlamento. É o Sebastião Lecornu. Sebastião. Não, o nome dele é Sebastião, pô. Isso aqui é a frescura do cara. Sebastião o Corno. Para conseguir o apoio do Partido Socialista, ele prometeu suspender a contestada reforma da Previdência do Macron. Olha aí que maravilha. O governo americano fez também a maior apreensão de criptomoedas e Bitcoin da história, no valor de 14 bilhões de dólares, 76 bilhões de reais. O dono dos Bitcoins é o empresário Shen Zi, inclusive que pode até estar trabalhando com o governo, tá? Talvez o governo só dê uma dedada no olho dele porque ele estava trabalhando em conjunto. Ele é fundador do conglomerado cambojano Prince Group, foi apontado como um dos líderes de um dos maiores esquemas de fraude e lavagem de dinheiro do mundo. Aí, ó, aí deixou o PCC com inveja. 76 bi nada cara. E pra fechar o programa, a gente traz algumas notícias aí realmente relevantes aí, que é o quê? A Tatá e o Cossielo terminaram. Isso aí me deixou triste, eu não consigo nem dormir. Passei aqui na obra do lado, tá todo mundo falando disso. E o Vini Júnior também terminou com a menina lá, com a Virgínia, mas também era só um rolo, né? Mas eles falaram que terminou, não tinha nada sério e agora terminaram o que tinha. Saudade do que não vivemos. E a notícia mais importante de todas, o Brasil foi superado pela Holanda e caiu para a 7ª posição no ranking da FIFA, depois de perder um amistoso pro Japão. De virada, tá? Mas eu não vi o Brasil perder pro Japão desde o Tsubasa, que era um anime que passava um desenho na Globo, que o Japão jogava bola nesse desenho. E aí lá no Tsubasa eles ganhavam às vezes do Brasil, mas é uma coisa que era uma peça anedótica. Não, Seria é que realmente. a vida imita a arte. Rapaz, Brasil, rapaz, nós estamos mal, cara, não vai dar não. O Japão... Fabrício Bruno é o nome dele, é o culpado. Fabrício Bruno, o que ele fez? Teve um gol contra. Ele tava saindo da área e entregou a bola de graça Ué, pro Fabrício, você atacante. quer você beija, né, irmão? Pelo amor de Deus, o que é isso? Não, o que eu vou recomendar pra ele aí é passar aqui na consultoria, porque a carreira dele pode ter acabado agora.